amada igreja, possa ter a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo número 11, a partir do versículo de número 25. Para a glória de Deus. Amém. Enquanto a amada igreja encontra, já quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor está levando a sua palavra. Também quero louvar a Deus pela vida da liderança dessa igreja, nossa vice-igreja, pastor Rogério. Louvo a Deus também pela vida dos pastores dirigidos nessa igreja, pastor Écio, pastora Marileide. Também quero louvar a Deus pela vida da nossa missionária Priscila, que nos fez o convite para estar aqui nessa tarde. Que Deus continue abençoando grandemente a vida da senhora, a família da senhora, a glória de Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha mãe, que me acompanha nessa tarde. Que Deus possa abençoar grandemente. Louvo a Deus também pela vida da nossa irmã Conciliere. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, sua Conciliere, sua família. E quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui nesta noite, nessa tarde, para a glória de Deus. Deus já tem falado conosco através dos louvores, das oportunidades, e o Senhor vai continuar falando conosco através da sua palavra. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao nosso Deus nessa tarde. Livro de Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25, todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor, para mim e para você nessa tarde. Naquele tempo, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém? A igreja possa sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Estudar o livro de Mateus é nós mergulharmos nas riquezas mais profundas e insondáveis da graça de Deus. Estudar o livro de Mateus é conhecer em primeira mão o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mateus ele vai apresentar Jesus como o único que cumpre as escrituras do Antigo Testamento em relação a Jesus ser o Messias prometido, em relação a Jesus ser o Salvador que os judeus estavam esperando. Nós vamos ver no decorrer do livro de Mateus, ele usando citações do Antigo Testamento. Nós vamos ver Mateus citando: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ou então, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou então, e neles se cumpre a profecia de Isaías. Ou então, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Ou então, porque assim está escrito pelo profeta. Ou então, porque é este de quem está escrito. Nós vamos ver de Gênesis a Malaquias.
Existem 312 profecias sobre o Jesus encarnado. Dessas 312 profecias sobre o Jesus encarnado, 60 profecias estão no livro de Mateus. Quando Jesus ele se faz carne, começa a se cumprir profecia a profecia do que estava escrito sobre ele em carne. Quando nós chegamos no capítulo de número 11 do livro de Mateus, a palavra do Senhor vai nos dizer que João Batista iria estar preso. E nós sabemos qual era a mensagem que João Batista pregava. João Batista pregava: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. João Batista pregava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz. A mensagem que João Batista carregava não era uma mensagem para atrair seguidores, não era uma mensagem para atrair aplausos, não era uma mensagem para conseguir agir, mas a mensagem de João Batista era para levar os homens ao arrependimento. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia religiosa, aonde o engano religioso está em alta. A nossa geração ela tem síndrome de grandeza. Ela não está mais preocupada em levar os homens ao arrependimento, mas está preocupada em se promover, a ter sucesso, a ser reconhecido. Eu vim te dizer nesta tarde que o problema da nossa geração é que nós estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Nós vivemos um tempo em que o relacionamento com Jesus é um relacionamento superficial. Nós vivemos um tempo que as pessoas só vêm para a igreja para marcar presença. Nós vivemos um tempo em que as pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra do Senhor, mas não deixam mais o Espírito Santo conduzir a sua vida. Tem muita gente que tem nome, tem muita gente que parece que está viva, mas já morreu faz tempo. Já perdeu o temor de Deus há muito tempo. São verdadeiros sepulcros caiados. Nós sabemos que no tempo de Jesus, eles passavam cal sobre os túmulos para dar uma aparência mais bonita por fora e para disfarçar o cheiro de afiadeiros. Jesus ele vai olhar para os escribas e para os fariseus e vai dizer: vocês são verdadeiros sepulcros caiados. Vocês estão vivendo de aparência dentro da minha casa. Vocês têm uma aparência bonita por fora, mas por dentro vocês exalam mau cheiro. Jesus ele vai olhar e vai dizer: vocês passam calma para disfarçar o que vocês são por dentro. Por fora vocês são bonitos, mas o mau cheiro e a morte já estão dentro de vocês. E os tempos que nós estamos vivendo, tem muita gente que passou calma. A gente não consegue sentir o mau cheiro que vem de dentro. Mas eu vim te dizer que Jesus ele vai aonde o homem não pode ir. Jesus ele vai aonde o homem não consegue.
Eu vim te dizer nesta tarde que a nossa geração precisa voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos lembrar de onde nós saímos e voltar a praticar as primeiras obras. Talvez você está aqui nessa tarde e você está olhando ao seu redor. E ao seu redor tem gente caindo. Ao seu redor tem gente pecando. Ao seu redor tem gente se vendendo. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu te levantei para um propósito. Mas você tem se acovardado de pregar o que eu coloquei no seu coração. Se posicione da maneira que eu quero. Abrace a missão que eu te entreguei. Abrace a missão que eu te dei. Que mudanças vão começar a acontecer na sua vida. Enquanto você me obedece, eu te levo ao nível espiritual mais alto. Não temas em pregar a minha palavra, porque eu sou o teu ajudador. Nós vamos ver que João, ele vai pregar contra um sistema religioso corrompido da sua época. João, ele vai pregar contra aqueles que têm posição. João, ele vai pregar contra aqueles que estavam corrompidos. João, ele vai pregar contra aqueles que estão nos palácios. João, ele vai pregar contra aqueles que estão dentro do templo e das sinagogas. João, ele vai pregar contra aqueles que estavam tentando enganar o povo mais simples, mudando a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios interesses. Quando nós vamos para o livro de Miqueias, o profeta, Deus vai usar o profeta Miqueias para dizer que os profetas faziam o povo errar. Os profetas, eles estavam dizendo aquilo que Deus nunca mandou eles dizer. Se caísse um pix na conta deles, tinha revelação. Se caísse um pix na conta deles, tinha profecia. Já naquela época, os profetas, eles pregavam em troca de pagamento. Eles profetizavam e revelavam em troca de oferta. E para não perder o status de profeta, eles pregavam o que Deus nunca mandou eles pregar. Se tivesse dinheiro no bolso deles, a mensagem era de esperança, a mensagem era de bênção. Mas aqueles que não podiam ofertar ao profeta, a mensagem era de guerra. E eu vim te dizer nesta tarde: sabe por que tem gente no altar de qualquer jeito? Sabe por que tem gente no altar profetizando de qualquer jeito? Sabe por que tem gente no altar pregando de qualquer jeito? Revelando de qualquer jeito? A gente vê o profeta aqui em cima do altar profetizando, revelando. Mas quando a gente vê ele lá fora, a gente diz: não é o mesmo que eu vi dentro da igreja. Eu vim te dizer nessa tarde que só tem gente dessa maneira em cima do altar, porque nós, como igreja, estamos se calando.
Tem muita gente em cima do altar batendo no peito, dizendo: eu sou profeta de Deus. Ai de quem tocar na minha vida. Mas quando esse profeta ele chega na igreja, ele vê alguém que tem posição, ele vê alguém que tem condição financeira, ele já vai logo profetizando, ele já vai logo revelando, ele já vai logo entregando revelação, dizendo: eis que eu te digo. Mas quando ele vê um irmãozinho simples, sentado no banco da igreja, alguém que precisa de uma palavra, alguém que precisa de uma ajuda, que precisa ouvir uma palavra de Deus para o seu coração, ele nem olha na cara, ele nem dá a paz ao Senhor, ele passa perto e finge que nem viu. Tem muita gente que ninguém sabia quem ele era, mas aí Deus levantou ele, e hoje ele prega muito, hoje ele louva muito, hoje ele está rico, hoje ele está famoso, e agora ele não olha na cara de ninguém. Eu vim te dizer nesta tarde que tem muita gente que até cresceu, mas cresceu com sujeira debaixo do tapete. Cresceu com sujeira debaixo do tapete. E eu vim te dizer nesta tarde, sabe por quê? Para você as coisas são mais difíceis. Porque você tem caráter. Porque você não faz esquema para ganhar dinheiro em cima de ninguém. Você olha para você mesmo e você diz: o que está dentro de mim é verdadeiro. E eu não vou negociar os meus princípios e os meus valores. Eu não vou voltar atrás. Porque eu sei quem habita dentro de mim. E Deus ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: filho meu, filha minha, eu te separei, eu te escolhi para uma grande obra, te levantei para condenar as obras das trevas, e te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu estou ouvindo as tuas orações. Persevere na minha presença. Eis que eu prometi a coroa da vida àqueles que me amam. Por isso guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Enquanto aqueles que se acham grandes estão corrompidos, Deus ele está levantando os pequeninos. Deus ele está levantando os humildes. E Deus ele vai começar a levantar os pequenininhos com autoridade e com poder, para desmascarar os falsos profetas dessa nação. A palavra do Senhor vai dizer que João vai ser preso. João ele vai ser preso porque ele mexeu com alguém importante. João ele vai ser preso porque ele mexeu com alguém que estava no palácio, com alguém que tinha poder. João ele vai olhar para Herodes e vai dizer para Herodes: não te é lícito
que você se deite com a mulher do seu irmão. João ele vai condenar Herodes publicamente. Herodes ele vai fazer uma visita ao seu irmão na cidade de Roma. E durante essa visita que ele vai até a casa do seu irmão, ele vai seduzir a esposa do seu irmão. E quando ele voltou para a sua casa, para o seu palácio, ele vai se divorciar da sua esposa e vai se casar com a sua cunhada. E João, ele vai condenar essa atitude de Herodes. Vai expor Herodes publicamente. Herodes então vai se vingar de João. Herodes ele vai prender João. Vai lançar João nas masmorras da fortaleza de Manquerute, nas regiões montanhosas do Mar Morto. Quando nós estamos aqui no capítulo de número 11, já fazia bastante tempo que João estava preso. E ele vai ouvir falar dos feitos de Jesus. E João ele vai enviar 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outros? Segundo alguns estudiosos, a pergunta que João fez foi baseada na sua impaciência, porque João ele tinha pregado uma mensagem de julgamento e de ira. Mas João, como todo o povo judeu, ele esperava que o Messias ele viesse como um político, como alguém que tinha autoridade, que tinha influência e poder. Eles pensavam que o Messias viria para destornar os romanos, tirar Israel do jugo dos romanos e vencer todos os inimigos de Israel. Que o Messias ele viria com vingança para cumprir as profecias que estavam anunciadas pelos profetas e as promessas que ele fez a Abraão e a Davi. No livro de Isaías, no seu capítulo de número 35, versículo 4, vai nos dizer que Deus ele viria com vingança. Mas quando João olha para o ministério de Jesus ele não estava fazendo nada. Quando os discípulos de João perguntam para Jesus ele vai trazer a resposta. Jesus ele vai apresentar as suas credenciais como Messias, usando os versículos 5 e 6 do livro de Isaías 35, onde vai dizer que abriria os olhos aos cegos, e Jesus também vai apresentar as suas credenciais como Messias, no que está baseado no livro de Isaías 61, onde vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando nós chegamos nos versículos 20 a 24 do livro de Mateus, capítulo de número 11, Jesus ele vai falar sobre as cidades que rejeitaram a sua mensagem. E Jesus ele vai apresentar
o Deus de julgamento e de ira. Mas no versículo de número 25, no mesmo discurso de Jesus, ele vai apresentar o Deus de amor e de misericórdia. Jesus está trazendo uma mensagem de julgamento e de ira, mas ao mesmo tempo uma mensagem de compaixão e de misericórdia. Jesus ele está trazendo um aviso, mas ao mesmo tempo um incentivo. E nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente deixando de pregar a verdade, deixando de pregar o Deus de justiça, somente pregando o Deus de amor. E eu vim te dizer nesta tarde que quem te chamou para essa obra não foi o homem. Quem te chamou para essa obra foi Deus. E se foi Deus que te chamou para essa obra, é Deus que vai pelejar pela sua vida. No versículo de número 25, Jesus ele vai dar uma pausa na sua mensagem. E ele vai fazer uma oração. Ele vai fazer um agradecimento ao Pai. Ele vai dizer: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quando Jesus ele diz, revelaste essas coisas, Jesus ele estava dizendo sobre as verdades da palavra de Deus. Quando Jesus se refere aos sábios e entendidos, Jesus ele estava dizendo àqueles que imaginavam que não tinham mais nada de aprender de Jesus, que apesar dos milagres que eles estavam vendo, que apesar da pregação do Evangelho, eles insistiam em rejeitar a Jesus e a sua mensagem. E eu vim te dizer nesta tarde, tem muita gente nos dias de hoje se achando muito grande pelo conhecimento que ele tem, pela teologia que ele tem. Se tornando orgulhoso, confiando na sua própria sabedoria e desprezando o conhecimento de Deus. Tem gente que quanto mais ele sabe, quanto mais ele conhece, mais longe de Jesus ele fica, porque ele deixa a soberba entrar na vida dele. Ele começa a bater no peito e dizer: eu sou pregadorzão. Ele começa a disputar com aqueles que estão à sua volta. Quem prega mais? Quem tem mais conhecimento? Ele olha para o pregador do seu lado e diz: o meu conhecimento é muito maior que o dele. Ele olha para o irmãozinho que está do lado dele e diz: esse daí não prega nada. Esse daí não sabe de nada. Tem muita gente que está se orgulhando do conhecimento que ele tem, da oratória que ele tem, e sem perceber está se perdendo de Jesus. Eu vim te dizer nesta tarde que Jesus ele não condena o conhecimento, porque o conhecimento é importante e é necessário. É preciso que nós tenhamos conhecimento, mas o que Jesus condena é a soberba, é o orgulho espiritual. Eu vim te dizer nesta tarde: cresça na graça e no conhecimento, mas nunca perca a humildade. Porque Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça
aos humildes. Quando Jesus ele fala dos pequeninos, a palavra pequeninos ali no grego é népios. E népios significa bebês. Jesus está falando sobre aqueles que humildemente, como bebês, aceitam o que Deus oferece e creem. São aqueles que vão até Jesus com um coração sincero. E se eles não compreendem alguma coisa, eles vão até Jesus e perguntam. E eu vim te dizer nesta tarde, Deus ele não te levantou para se contaminar, para ser influenciado pelo sistema religioso, mas Deus ele te levantou para influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente olhando para você e está dizendo, não tem capacidade. Vamos ver até onde ela suporta. Tem gente olhando para você e está dizendo, vai morrer no deserto. Agora ela vai desistir. Agora ele vai desistir. Mas Deus ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, ei, Elias, eu não abro mão de você. Eu sei que se fosse pela tua força, você não vinha. Mas eu estou com você. Eu sou Deus que não depende de cenário para fazer milagres. Te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, você não vai morrer nesse deserto. Porque eu sou Deus que prepara uma mesa no deserto. Eu supro as necessidades dos meus filhos. Eu vim te dizer nessa tarde, Deus conhece o seu limite. Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você suporta. O inimigo tem levantado pessoas para te afundar. E não é de longe. São pessoas dentro da sua casa. São pessoas de dentro da igreja. Porque o inimigo sabe quem ele usa para te entristecer. O inimigo tem soprado no teu ouvido e está dizendo, está perdendo tempo de ir para o culto. Está perdendo tempo de ir para a igreja. Não vale a pena se sacrificar. Mas eu vim te dizer nesta tarde, você vai permanecer na posição. O diabo ele pode se levantar dele. Ele pode ser levantado fora. Aleluia. Mas você vai olhar para ele e vai dizer, eu não saio da direção de Deus para a minha vida. Porque Deus está na direção da minha história. Eu vim te dizer nesta tarde, o homem ele pode se esquecer de você, mas Deus se lembra de você. Talvez você está aqui nessa tarde e está sacrificando há anos. São anos de rejeição. São anos de humilhação. Mas Deus ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, eu te conheço. Eu conheço as tuas fragilidades. Eu vi o teu sacrifício. Eu vi quando cruzaram o teu caminho e quiseram te colocar para baixo.
Mas eu sou Deus de restauração. E aquilo que o homem fez para te prejudicar, eu vou reverter em bênção. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque eu vi o que você plantou. E aquilo que você plantou, você vai colher. Quando nós chegamos no versículo de número 28, Jesus ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: como que consegue continuar de pé? Como que consegue caminhar no meio dessa guerra? Mas eu vim te dizer nesta tarde que Deus ele te levantou para confundir o inimigo. O inimigo disse: hoje ele não vai, hoje ela não vai, mas olha você aqui nessa tarde. Eu vim te dizer nesta tarde que Jesus viu o teu sofrimento. Você olhou para o céu e disse: Senhor, ninguém me vê, ninguém presta atenção em mim, ninguém me estende a mão, eu estou sem forças para seguir caminhando, eu não tenho mais motivos para sorrir, me socorre, Senhor. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: entregue a tua dor nas minhas mãos, meu filho. Deixa eu cuidar da tua alma. Esse peso que você está sentindo é o inimigo querendo te oprimir. Mas nesta tarde, receba alívio para a tua alma. Receba a paz do meu espírito no teu coração. Porque tem mudança. Sou eu, Deus, que cuido da tua história. Glória a Deus. Aleluia. Que a amada igreja possa ficar com essa palavra. E que Deus possa abençoar a vida de cada um essa tarde. Pela glória de Deus. Assim eu já quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.